Sabe aquela sensação de que o mundo simplesmente para? Como se seus ouvidos estivessem cheios de algodão e você conseguisse ouvir o próprio coração batendo. Foi o que aconteceu quando a Patrícia Mendes, do RH, deslizou aquele papel pela mesa idiota da IKEA. Corte de 60% no salário. A partir de agora. Fiquei ali sentada, olhando para o número como se ele pudesse mudar se eu olhasse com atenção. 60%? Eu não chorei. Pelo menos não lá. Sorri mesmo, e disse: vou precisar de 24 horas para considerar essa oferta, como se eu fosse algum tipo de robô corporativo, como se não tivesse acabado de ser estripada. O choro aconteceu. No meu carro, pesado, feio, rímel por todo lado, soluços que embaçaram meus vidros. Fiquei sentada no estacionamento por 45 minutos, simplesmente desabafando. Porque o que você faz quando a empresa a qual você dedicou 9 anos da sua vida decide que você vale menos da metade do que lhe pagaram ontem? Desculpe, preciso me apresentar. Sou Catarina Ribeiro, Cat, 36 anos, mãe solteira de um menino incrível de 10 anos chamado Gabriel Ribeiro. E até aquela reunião, eu era diretora de soluções para clientes na Certax Corp. Meu Deus, ainda é difícil falar sobre isso, mesmo 3 anos depois. Se você estiver assistindo, poderia simplesmente curtir, se inscrever ou algo assim? Ou deixar um comentário me dizendo de onde está assistindo? Preciso saber que não estou gritando para o vazio. Que outra pessoa entenda como é ter a vida inteira ameaçada em uma reunião de 15 minutos. Enfim, Veritas Tech. Comecei lá quando tínhamos apenas 20 pessoas em um galpão reformado. O tipo de startup em que todo mundo acredita que está mudando o mundo, sabe? Tínhamos a mesa de ping-pong, os lanches grátis, os happy hours. Tudo isso parece tão significativo até que deixa de ser. Fui contratada como gerente de clientes, mas trabalhei duro, fiquei até tarde, cheguei nos fins de semana, perdi eventos escolares, adiei férias, todas as coisas que você não deveria fazer. Mas faz mesmo assim porque está construindo algo, porque acredita nisso. E eu estava, muito boa. Em 3 anos, eu gerenciava nossos 10 principais clientes, que geravam mais de 70% da nossa receita. Eu conhecia seus sistemas, seus problemas, seus aniversários, os nomes dos filhos. Para mim, essas não eram apenas contas. Eram relacionamentos que eu havia construído pessoalmente. Quando o pai do Gabriel decidiu que a paternidade e o casamento estavam sufocando seu potencial e se mudou para Curitiba com uma instrutora de yoga chamada Clara Almeida. Sim, é verdade. Esses relacionamentos com os clientes se tornaram ainda mais importantes. Eles não eram apenas a minha carreira, eram a minha tábua de salvação, a minha segurança. No 5º ano, fui promovida a diretora. Eu tinha uma equipe de 8 pessoas. Eu tinha capital próprio. Tinha um salário que me permitia pagar a hipoteca e os medicamentos para a asma do Gabriel, sem ter que escolher entre compras de supermercado e contas de luz. Pela primeira vez desde o divórcio, eu conseguia respirar. Então a Certax Corp nos comprou. Meu Deus, ainda me lembro da reunião geral. Roberto Siqueira, nosso fundador, naquele pequeno palco no refeitório, nos contando como esse próximo capítulo seria emocionante. Como os recursos da Certax nos ajudariam a expandir nossa visão. Todos aplaudindo como focas enquanto eu ficava ali sentada, me perguntando por que Roberto não conseguia olhar nenhum de nós nos olhos. 52 milhões de reais. Foi o que descobri depois. Ele entrou na aquisição. 52 milhões. E ele já tinha todos os direitos adquiridos. O restante de nós, nosso patrimônio valia centavos, com mais 4 anos para serem adquiridos sob os novos termos. Os primeiros 6 meses não foram terríveis. Novas assinaturas de e-mail, novos procedimentos, mais reuniões, mas eu ainda tinha minha equipe, meus clientes, meu salário. Então começaram as avaliações de redundância. Primeiro, vieram os funcionários mais júniores, depois a gerência, intermediária. A cada vez, havia um e-mail para toda a empresa sobre como otimizar as operações e aproveitar as sinergias. A cada vez, a mesa de alguém estava vazia no dia seguinte. Sem despedidas, simplesmente ia embora. Mantive a cabeça baixa e trabalhei mais. Minha equipe diminuiu de 8 para 3.
Mas nossa carga de clientes não diminuiu. Na verdade, piorou. Eu trabalhava 70 horas por semana. Respondia e-mails às 3 da manhã. Tinha ataques de pânico no banheiro entre as reuniões. Gabriel começou a me perguntar por que eu estava sempre no meu laptop. Por que eu não conseguia ir aos seus jogos de futebol? Por que eu parecia tão cansada o tempo todo? E ainda assim, eu achava que estava segura. Eu estava gerenciando os relacionamentos que geravam a maior parte da nossa receita. Eles precisavam de mim. Foi o que eu disse a mim mesma até Patrícia Mendes, do RH, agendar aquele rápido contato. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando entrei e vi Carlos Tavares, da Certax, sentado ali. Carlos com seus 2 óculos de sol brancos e seu Rolex, que ele fazia questão de que todos notassem. Carlos, que havia sido enviado da área corporativa para otimizar a aquisição. Catarina, ele disse, nunca me chamou de Kat. Estamos analisando a estrutura organizacional e achamos que há uma oportunidade de realinhar sua remuneração aos padrões de mercado. Padrões de mercado, como se eu fosse uma mercadoria. Patrícia deslizou o papel. O novo salário estava ali, em negrito. R$52 mil, em vez de R$130 mil. Isso reflete a natureza mutável da sua função, disse Carlos, como se estivesse me dizendo que eu tinha ganhado um prêmio. Estamos centralizando a maioria das funções de gerenciamento de clientes na sede. Você passará a ter uma posição de suporte mais regional. Tradução. Estamos assumindo seus clientes, sua autoridade e a maior parte do seu salário. Mas ainda precisamos que você faça o trabalho. Você manterá suas responsabilidades atuais durante o período de transição. Claro, acrescentou. Ele. Claro. Precisamos da sua decisão até amanhã, disse Patrícia sem me olhar nos olhos. Se este novo acordo não funcionar para você, nós entendemos, mas precisaremos começar imediatamente a procurar alguém que esteja alinhado com a nossa nova estrutura. Alguém mais barato? Ela se referia a alguém desesperado. Eles sabiam que eu era mãe solteira. Eles sabiam das necessidades médicas do Gabriel. Eles sabiam da minha hipoteca. Isso não era uma negociação. Era uma execução. Preciso de 24 horas, eu disse com a voz firme apesar dos gritos na minha cabeça. Tenho algumas perguntas sobre o plano de transição e a estrutura de relatórios. Carlos assentiu, satisfeito com meu profissionalismo. Patrícia pareceu aliviada por eu não estar causando uma cena. Não me lembro de voltar para minha mesa. Não me lembro de guardar meu laptop. Só me lembro de estar sentada no carro, tremendo, me perguntando como contaria ao Gabriel que poderíamos perder nossa casa. Foi quando meu telefone tocou. Camila Dias, minha antiga colega que havia saído, da Veritas Tech 6 meses antes. Quase não atendi, mas então pensei, que diabos? Talvez ela estivesse ligando para colocar o papo em dia. Talvez eu pudesse fingir por 5 minutos que minha vida não estava implodindo. Ei, estranho. Eu disse, tentando parecer normal. Catarina, ela disse, estou tentando falar com você a semana toda. Você verificou suas mensagens no LinkedIn? Eu não. Eu estava muito ocupada mantendo os clientes satisfeitos, evitando que minha equipe desistisse, evitando que tudo desmoronasse. Olha só, Camila disse. Estou na Nexi Soluções agora. Você sabe que eles são os maiores concorrentes. Da Certax, né? Meu chefe tem perguntado muito sobre você. Precisamos de alguém com a sua experiência com clientes. Você estaria aberta a uma conversa? Olhei para o prédio da Certax através do para-brisa, para o logotipo que eles tinham usado no lugar do nosso original. Pensei em Carlos, seu relógio e suas lentes. Pensei em Roberto Siqueira, que nos entregou e desapareceu em sua casa de praia, em Trancoso. Na verdade, eu disse, acho que esta noite seria perfeita. Voltei para casa em poucos minutos com a mente a mil. Eu não era idiota. Eu sabia o que significaria ligar para o concorrente da Certax. Não haveria volta. Mas eles já tinham decidido que eu era descartável. O que eu devia a eles. Quando cheguei em casa, paguei a babá, dei uma olhada no Gabriel, que já estava dormindo. Eu tinha perdido a hora de dormir de novo e abri meu laptop. Passei 1 hora revisando o meu contrato de trabalho.
nenhuma cláusula de não concorrência. A Veritas Tech era muito mesquinha e idealista quando entrei para me preocupar com isso. A Certax havia emitido novos contratos para os funcionários mais recentes, mas eles ainda não tinham nos contatado. Erro deles. Às 9h30, liguei, de volta para Camila. Você pode marcar uma reunião com seu chefe amanhã de manhã, antes que eu tenha que dar à Certax minha resposta sobre algo tão ruim? Ela perguntou. Pior. Eu disse que eles vão cortar meu salário em 60%, mas manter todas as minhas responsabilidades. Na verdade, vão aumentar ainda mais. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois, me dê 15 minutos, disse ela. Estou mandando mensagem para o Eduardo agora mesmo. Eduardo Cavalcante, CEO da Nexus Soluções, a maior rival da Certax Corp e a empresa que vinha tentando conquistar nossos clientes há anos. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Novamente. Catarina Ribeiro? Aqui é Eduardo Cavalcante, da Nexus. Camila me disse que precisamos nos encontrar amanhã cedo. A voz dele era calorosa, direta, sem formalismos corporativos. Sim, eu disse. Acho que podemos nos ajudar. Imagino que a Certax finalmente esteja fazendo a limpeza pós-aquisição. Algo assim. Que tal às 7h30? Pode ser. Posso te encontrar no Café do Beco, longe dos nossos escritórios. Camila disse que você tem uma decisão a tomar amanhã. 7h30 está bom, eu disse, me surpreendendo com a minha calma. Depois que desligamos, fiquei sentada no sofá por um longo tempo, olhando para o nada. Eu estava mesmo fazendo isso? Pensando em pular do barco para a concorrência? Mas não era mais um barco. Era um bote salva-vidas afundando. E a Certax Corp estava jogando pessoas ao mar para se salvar. Abri meu notebook novamente e acessei os arquivos dos meus clientes. Não os dados oficiais do CRM que pertenciam à empresa, mas minhas anotações pessoais, detalhes de 9 anos de relacionamento, para quem ligar quando os contratos travavam no jurídico, quais CTOs estavam planejando revisões de sistema, quais empresas estavam insatisfeitas com as recentes mudanças no serviço da Certax. Informações que não eram exatamente confidenciais, mas eram valiosas. Muito valiosas. Eu havia construído esses relacionamentos. Eu havia conquistado esse conhecimento. E amanhã eu descobriria quanto ele valia. Fechei meu notebook e olhei para Gabriel novamente, observando-o dormir por alguns minutos. Seu peito subindo e descendo, o inalador na mesa de cabeceira, a fita da feira de ciências presa no quadro. De avisos. Vou consertar isso. Sussurrei. Prometo. Não dormi naquela noite. Não mesmo. Fiquei acordada pensando no que estava prestes a fazer, me perguntando se estava sendo impulsiva, se estava sendo desleal. Mas, leal a quê? A uma empresa que não existia mais, exceto como um item no balanço da Certax? Há pessoas que me viam apenas como um número que poderiam cortar. Pela manhã, eu sabia exatamente o que ia dizer a Eduardo Cavalcante e Carlos Tavares. Vesti-me com cuidado. Meu melhor terno, aquele que eu guardava para fechar grandes negócios. Cabelo impecável, maquiagem impecável, armadura. Deixei Gabriel. Na escola, abracei-o com força e disse que o amava. Você está bem, mãe? Ele perguntou com sua carinha séria. Vou ficar, eu disse. E pela primeira vez em meses, eu acreditei. O Café do Beco estava tranquilo às 7h30. Apenas alguns madrugadores com notebooks e canecas de viagem. Eduardo era fácil, de identificar. Alto, com têmporas prateadas, vestido casualmente, mas com roupas caras. Camila estava ao lado dele e me deu um pequeno aceno. Respirei fundo e caminhei até a mesa deles. Catarina Ribeiro. Eduardo se levantou e estendeu a mão. Ouvi falar muito de você. Da Camila, claro, e de quase todos os clientes que tentamos roubar da Veritas Tech, sem sucesso ao longo dos anos. Sorri. Bem, esses clientes podem estar mais abertos a conversas agora. As sobrancelhas dele se ergueram.
É mesmo? Por que você não se senta e me conta exatamente o que está acontecendo lá? Então, eu contei. Tudo. A aquisição, a mudança de cultura, a forma como estavam destruindo a empresa enquanto esperavam os mesmos resultados, as cargas de trabalho impossíveis. O corte salarial, Eduardo ouviu sem interromper. Quando terminei, ele olhou para Camila, depois para mim. Kat, ele disse, estamos esperando você nos ligar há muito tempo. Essa frase pairou no ar entre nós. Lembro-me de tomar um gole de café para ganhar tempo, porque de repente não se tratava apenas de salvar meu emprego. Tratava-se de algo maior. O que isso significa exatamente? Perguntei. Eduardo se inclinou para a frente. Significa que tentamos recrutá-la 3 vezes nos últimos 2 anos. Cada vez sua lealdade à Veritas venceu. Mas a Certax Corp não merece essa lealdade. E francamente estamos preparados para lhe fazer uma oferta que demonstre exatamente o quanto valorizamos seus relacionamentos e sua expertise. Ele empurrou uma pasta para o outro lado da mesa. Dentro havia uma carta de oferta. Diretora de Parcerias Estratégicas, R$165 mil de salário base, potencial de bônus anual de 25% e benefícios de saúde que cobririam integralmente os medicamentos. De Gabriel Opções de Ações. Não consegui terminar a frase. Valor justo de mercado para alguém com suas habilidades e carteira de clientes, disse Eduardo. Além de um bônus de assinatura se você puder começar em 2 semanas, olhei. Para o valor. Era R$35 mil, mais do que eu ganhava na Veritas. Mais de 3 vezes o que a Certax Corp estava me oferecendo. Por quê? Perguntei. Por que tanto? Eduardo não hesitou. Porque perdemos 8 contratos importantes para a Veritas nos últimos 4 anos. Todas as contas que você gerenciava. Porque nossa pesquisa mostra que quando os clientes trabalham com você, a taxa de retenção é de 94%, em comparação com a média do setor, de 71%. Porque 3 CTOs me disseram pessoalmente que permaneceram na Veritas por sua causa. Ele tomou um gole de café. Você não é apenas uma gerente de contas, Catarina. Você é uma vantagem competitiva, uma que a Certax é burra demais para reconhecer. Senti algo mudar dentro de mim. Uma vida inteira sendo subestimada, trabalhando o dobro por metade do crédito, sorrindo em reuniões onde homens repetiam minhas ideias em voz alta e eram elogiados por elas. E aqui estava alguém que realmente via o meu valor. Tem mais uma coisa, disse Camila baixinho. Diga a ela, Eduardo. Eduardo assentiu. Ouvimos rumores de que a Certax está planejando transferir todo o atendimento ao cliente para o exterior dentro de 8 meses. Estão usando esses cortes salariais para expulsar pessoas e não precisarem pagar indenizações. Fiquei com o estômago embrulhado. Como você sabe disso? O novo vice-presidente de operações deles veio da Teladine. Ele fez a mesma coisa. Lá, há 3 anos. É o manual dele. 8 meses. Eles não estavam apenas cortando meu salário. Estavam eliminando meu emprego completamente. Só queriam que eu treinasse meu substituto antes. Preciso buscar meu filho na escola às 3, eu disse, me surpreendendo com a firmeza da minha voz. Mas posso voltar com você para a Nexus agora mesmo. Gostaria de ver o escritório. Antes de tomar uma decisão final. Eduardo sorriu. Claro. E gostaríamos que você conhecesse a equipe. 3 horas depois, voltei para a Veritas. Desculpe. Escritório Regional 8 da Certax Corp, com uma carta de oferta assinada da Nexus, na bolsa e um plano se formando na minha cabeça. Carlos me esperava na sala de conferências, parecendo impaciente. Patrícia sentou-se ao lado dele, com uma pasta com meu nome à sua frente. Catarina, disse Carlos, sem se dar ao trabalho de se levantar. Já tomou sua decisão? Sentei-me em frente a eles, coloquei as mãos espalmadas sobre a mesa e sorri. Tenho algumas perguntas primeiro. Carlos suspirou teatralmente. Precisamos mesmo de um simples sim ou não hoje. Como explicamos, estamos reestruturando todo o departamento. Eu entendo, mas gerencio nossas 10 maiores contas.
Gostaria de saber quem cuidará da implementação da Westfield no mês que vem e da renovação do contrato com a Alder em junho. Carlos acenou com a mão, dispensando-o. Distribuiremos essas responsabilidades adequadamente. Não é algo com que você precise se preocupar. Na verdade, eu me preocupo. Prometi a Sônia Lima, da Trevo Internacional, que supervisionaria pessoalmente a transição. E o Marcos, da Alder, pediu especificamente meu envolvimento nas discussões sobre a renovação. Essas são relações da empresa, não pessoais, disse Carlos com a voz endurecida. Agora sobre a oferta. É verdade que você vai transferir o atendimento ao cliente para o exterior em 8 meses? Perguntei. A cor desapareceu do rosto de Carlos. Patrícia de repente ficou muito interessada em sua pasta. Onde você ouviu isso? Carlos perguntou. É verdade? São informações confidenciais da empresa. Então sim. Inclinei-me para a frente. Você planejava me dizer isso antes ou depois de eu aceitar um corte de 60% no salário para treinar meu substituto? Esta reunião é sobre sua oferta atual, não sobre uma reestruturação futura hipotética, disse Carlos com o maxilar tenso. Agora, você aceita os novos termos? Ou não? Respirei fundo. Pensei no Gabriel, na nossa casa. Em cerca de 9 anos da minha vida, eu me demito. As palavras pairaram no ar entre nós. Carlos piscou. Com licença? Eu me demito. Com efeito imediato. Ele se recuperou rapidamente, seu rosto se transformando em um sorriso presunçoso. Receio que a política da empresa exija um aviso prévio de 2 semanas para funcionários de nível diretor. Verifique meu contrato. Estou falando do contrato original da Veritas Tech, que nunca foi atualizado após a aquisição. Ele estipula que os períodos de aviso prévio são equivalentes aos períodos de rescisão. Como a Veritas Tech nunca ofereceu rescisão por mais de 1 semana, esse é o meu aviso prévio obrigatório. O sorriso desapareceu. Você precisará transferir suas contas. Na verdade, não preciso. Meu contrato também estipula que, em caso de redução salarial superior a 15%, todos os requisitos de transição serão dispensados. Eu me levantei. Isso foi adicionado depois que o Trey Miller pediu demissão e tentou manter seus clientes reféns em troca de um pacote de indenização melhor. Você pode não se lembrar disso, já que não estava aqui, mas ajudei o Roberto a redigir essa cláusula. Carlos estava ficando com um tom de vermelho interessante. Patrícia parecia querer desaparecer na cadeira. Você não pode simplesmente abandonar suas responsabilidades. Carlos gaguejou. Observe-me. Virei-me para ir embora, mas parei na porta. E aceitei um cargo na Nexus Soluções, já que a Veritas Tech nunca implementou um acordo de não concorrência, e a Certax Corp nunca me pediu para assinar um. Começarei lá na segunda-feira. A explosão que eu esperava não aconteceu. Em vez disso, o rosto de Carlos ficou completamente inexpressivo, o que de certa forma era ainda mais assustador. Você acabou de cometer um erro grave, disse ele calmamente. Vamos analisar todas as suas comunicações e interações com clientes. Se encontrarmos qualquer indício de que você esteja roubando clientes ou compartilhando informações confidenciais, vamos te enterrar em litígio. Senti um arrepio. Não porque tivesse feito algo errado, que não tinha feito, mas porque sabia como essas coisas aconteciam. Grandes empresas com muito dinheiro podem tornar a sua vida um inferno, mesmo que você seja completamente inocente. Não peguei nada que não me pertencesse, eu disse. Meus relacionamentos com clientes, porém, a confiança que construí ao longo de 9 anos, isso me pertence, e vou levá-la comigo. Saí antes que ele pudesse responder, com o coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir no peito. Minha equipe estava esperando na minha mesa, Maria, David e Paula, os últimos sobreviventes do que um dia foram 8. Elas sabiam. É claro que sabiam. Notícias correm rápido em empresas moribundas. É verdade? Perguntou Paula. Você está indo embora? Assenti. E nós? David parecia apavorado. Ele tinha um bebê a caminho. Verifiquem seus e-mails em 1 hora. Eu disse baixinho. Todos vocês. Arrumei minha mesa rapidamente. Fotos de família,
A caneca idiota de melhor chefe do mundo que minha equipe tinha me dado de brincadeira. 2 natais atrás. O inalador de emergência que eu guardava para o Gabriel. 9 anos da minha vida cabiam em uma caixa de papelão. A segurança me escoltou para fora. Política da empresa para saídas rápidas. Disseram que eu era uma ameaça súbita. Como se eu não tivesse dedicado quase uma década da minha vida a este lugar. Não chorei desta vez. Nem no elevador. Nem no saguão. Nem mesmo no meu carro. Em vez disso, peguei meu celular e fiz 3 ligações. Primeiro para o Eduardo. Eu pedi demissão. Eles aceitaram tão bem quanto era de se esperar. Disse ele. Teremos a parte jurídica pronta. Não se preocupe. Segundo, para o meu antigo chefe, Roberto Siqueira. Ele atendeu no quarto toque, parecendo estar em alguma praia qualquer. Kat, está tudo bem? Na verdade não, Roberto. A Certax Corp acabou de tentar cortar meu salário em 60%. Pedi demissão e aceitei um emprego na Nexus. Silêncio. Desculpe, Kat. A aquisição não deveria ter sido assim. Mas foi, eu disse. E agora eles estão ameaçando me processar por aceitar outro emprego. Um emprego que me paga o que eu realmente valho. Mais silêncio. O que você quer de mim? Preciso que você os lembre de que nunca implementou cláusulas de não concorrência na Veritas Tech, porque você disse, e eu cito, se não tratarmos as pessoas bem, suficiente para fazê-las querer ficar, merecemos perdê-las. Do meu lado, Kat, vou ligar para o Geraldo da Certax pessoalmente. Isso não está certo. Minha terceira ligação foi para Sônia Lima, CTO da Trevo International, nosso maior cliente. O cliente cuja implementação do sistema estava agendada para o mês que vem. Sônia, aqui é a Catarina Ribeiro. Kat, eu ia te ligar agora mesmo. Precisamos adiantar o prazo de implementação em 2 semanas. O conselho... Sônia, interrompi gentilmente. Não estou mais com a Veritas Tech, até hoje. O choque em sua voz era audível. O quê? Para onde você está indo? Nexus Soluções. A empresa do Eduardo Cavalcante, nosso fornecedor, de backup. Sim. Houve uma longa pausa. Isso é por causa da aquisição da Certax? Nós mesmos estávamos preocupados com isso. O serviço está caindo. E está. Estão fazendo grandes mudanças, incluindo a remoção da minha conta. Outra pausa. Sem nos avisar? Sim. Quem está assumindo a implementação? Eles não me contaram, disse Sônia. E é por isso que eu a amava. 20 anos na área de tecnologia eliminaram qualquer refinamento corporativo. Esta implementação é crucial para nós. O conselho está acompanhando pessoalmente. Solicitamos isso especificamente no contrato. Eu sei. Sinto muito. Não se desculpe. Envie-me seus novos dados de contato na Nexus. Precisamos conversar. Quando fui buscar o Gabriel na escola, já havia recebido 14 mensagens de texto e 23 e-mails. 6 da minha equipe encaminhando mensagens do Carlos, instruindo-os a manter a continuidade do cliente e preparar os documentos de transição para todas as minhas contas. Uma de Roberto, confirmando que havia falado diretamente com Geraldo, e as demais de clientes que de alguma forma já sabiam que eu estava saindo. Mãe! Gabriel entrou no carro imediatamente, sentindo que algo estava diferente. Por que você veio me buscar? Não é sexta-feira. Virei-me para encará-lo. Aquele garotinho lindo e sério que merecia muito mais do que uma mãe que estava sempre trabalhando, sempre estressada, sempre a um mês ruim de um desastre financeiro. Pedi demissão hoje, eu disse simplesmente. Os olhos dele se arregalaram. Aquele em que você está sempre trabalhando? Aquele que te faz chorar às vezes quando você pensa que estou dormindo? Meu coração se partiu um pouco. Claro, ele tinha notado. É, esse mesmo. Bom, ele disse com firmeza. Não gostei de como te trataram, da boca de uma criança. Consegui um novo emprego, eu disse a ele. Um que pague melhor, me dê mais tempo com você e... Um seguro melhor para seus medicamentos para asma. Ele pensou nisso. Você poderá vir à minha feira de ciências no mês que vem? Primeira fila, prometi. Com cartazes constrangedores e tudo. Ele sorriu. Legal. Naquela noite, depois,
Que Gabriel adormeceu, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci. É Catarina Ribeiro? Perguntou uma voz masculina desconhecida. Sim. Aqui é Geraldo, da Certax Corp. Entendo que temos um problema. Fiquei apavorada. O fundador e CEO da Certax Corp me ligou pessoalmente. Senhor Geraldo, disse, eu tentando manter a voz firme. Sim, acho que sim. Roberto Siqueira me ligou. Ele está muito chateado com a forma como fui tratada. Não disse nada. Esperei. Também recebi ligações de Sônia Lima, da Trevo Internacional, e de Marco Dias, da Alder Technologies. Ambos expressaram preocupação com a sua saída e insinuaram que talvez precisem reavaliar seus relacionamentos com fornecedores. Mesmo assim, continuei em silêncio. Senhora Ribeiro, a senhora está incentivando ativamente nossos clientes a segui-la para a Nexus Soluções? Não, senhor. Apenas informei que não estou mais na empresa. Eles tiraram suas próprias conclusões. Carlos Tavares conta uma história diferente. Carlos Tavares me ofereceu um corte de 60% no salário, sem nenhuma redução de responsabilidades. Não me avisou que o cargo seria extinto, em 8 meses, e em seguida, ameaçou me processar por aceitar outro emprego. Então me perdoe se não dou muita importância à versão dele dos acontecimentos. Silêncio. O corte salarial e o plano de terceirização não foram aprovados por mim nem pelo comitê executivo, ele disse. E mesmo assim, aconteceram. Outro. Silêncio. O que seria necessário para trazê-la de volta e consertar esta situação? Quase ri. Você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Trevo e Alder representam mais de 20 milhões em contratos anuais. Se eles saírem, outros virão. Fizemos as contas. Seria significativamente mais barato manter você do que perder essas contas. Agora eu ri. Então vale a pena manter-me, mesmo que me odeiem, mesmo que isso custe milhões, mas não se isso só tornar a minha vida impossível. Está se ouvindo? Senhor Geraldo? Negócios são negócios, senhorita Ribeiro. Estou tentando lhe oferecer uma oportunidade. Não, obrigado. Aceitei uma posição na Nexus Soluções. Uma que me valorize adequadamente desde o início, não apenas quando você perceber o quanto errou. Estamos dispostos a igualar a oferta deles, além de um bônus de retenção. Não se trata de dinheiro, eu disse, surpresa ao perceber que estava falando sério. Trata-se de respeito. Trata-se de 9 anos da minha vida que sua empresa descartou sem pensar 2 vezes. Trata-se do fato de você estar me ligando agora, não porque o tratamento que recebi foi errado, mas porque está ficando caro. O que você quer então? Ele parecia genuinamente confuso. Quero que trate as pessoas que ainda estão aí melhor do que me tratou. Quero que veja o que Carlos Tavares está fazendo com aquele escritório e se pergunte se essa é realmente a empresa que você quer. Construir. É isso. É tudo o que você quer? Isso, e que pare de me ameaçar com um processo por aceitar um novo emprego. Não roubei nada. Não apropriei ninguém. Simplesmente me recusei a ser desvalorizada. Houve uma longa pausa. Nenhum processo. Ele finalmente disse. Você tem a minha palavra. Quanto ao resto, visitarei o escritório regional na próxima semana para ver as coisas pessoalmente. 3 dias depois, comecei na Nexus Soluções. Eles me deram um escritório de verdade. Não um cubículo. Minha equipe. Sim, eu consegui montar minha própria equipe. Incluía Maria e David, que deixaram a Certax Corp no dia seguinte à minha saída. Paula ficou. Seu visto estava vinculado ao emprego lá. 2 semanas depois, Carlos Tavares estava buscando outras oportunidades. Patrícia Mendes, da RH, também saiu. 1 mês depois, Sônia Lima ligou para me avisar que a Trevo Internacional estava transferindo seus negócios para a Nexus Soluções. A equipe de implementação que eles enviaram não conseguia se safar. De um saco de papel, disse ela. E quando reclamei, me disseram que minhas expectativas eram irreais. Marco Dias, da Alder, veio 2 meses depois. Depois, a Bravo Sistemas. Depois, a Memphis Tecnologia aos 6 meses. 5 dos meus 10.
Maiores clientes anteriores haviam migrado para a Nexus Soluções. Não porque eu os tivesse roubado. Eu era escrupulosamente cuidadosa para nunca iniciar essas conversas. Mas, como relacionamentos importam, a confiança importa. E quando você passa anos se provando, as pessoas percebem quando você se vai. Geraldo manteve sua palavra. Não houve processo judicial. Houve, no entanto, uma reestruturação completa do escritório regional. A transição para o exterior foi silenciosamente abandonada. Os salários foram ajustados para melhor se adequarem aos padrões de mercado. Para muitos, pouco e tarde demais. Inclusive para mim. Já se passaram 3 anos. Continuo na Nexus Soluções, como vice-presidente executiva de sucesso do cliente. Tenho uma equipe de 22 pessoas. Ganho mais dinheiro do que jamais imaginei ser possível. E o mais importante, quase todas as noites vou para casa jantar com Gabriel. Não perco uma feira de ciências ou um jogo de futebol há anos. Não. Mês passado encontrei Roberto Siqueira em uma conferência de tecnologia. Ele me deu um abraço. Disse que estava orgulhoso de mim. Disse que deixar a Veritas Tech foi a melhor decisão de carreira que eu poderia ter tomado. Eu deveria ter protegido vocês melhor, disse ele, parecendo genuinamente arrependido. Achei que a Certax Corp cumpriria suas promessas. São negócios, eu disse, ecoando as palavras de Geraldo. Nada pessoal. Mas isso é mentira, não é? É sempre pessoal. Nosso trabalho, nosso valor, nossas vidas são profunda e intensamente pessoais. Fingir o contrário é apenas uma maneira das empresas tratarem as pessoas como descartáveis. A verdadeira vingança não foram os clientes que me seguiram. Não foi a demissão do Carlos ou a perda de milhões da Certax. Não foi nem mesmo o meu lindo escritório novo ou o meu salário alto. A verdadeira vingança foi descobrir o meu próprio valor, levantar-me e dizer: não, eu valho mais do que isso. Eu mereço mais. E então sair e criar esse melhor para mim. Às vezes, penso naquele encontro com a Patrícia e o Carlos. Aquele papel deslizando pela mesa. Aquele momento em que eles pensaram que tinham todo o poder. E eu não tinha nenhum. Eles estavam errados. Todos nós temos poder. Às vezes, precisamos ser levados ao nosso limite antes de percebermos. Então, se você está assistindo a isso e está em um emprego que não te valoriza, que te trata como se você tivesse sorte de estar lá, quando, na verdade, são eles que têm sorte de te ter. Saiba disso. Você tem opções, você tem poder, você tem valor. E, às vezes, a melhor vingança não é se vingar de ninguém. É fugir e construir algo melhor. Mesmo que seja preciso apenas um telefonema para mudar tudo.